Na videoaula de hoje, daremos continuidade à discussão sobre algumas questões metaéticas contemporâneas na relação entre epistemologia e ontologia moral. Então, para começar, é importante esclarecer o uso da palavrinha ontologia moral aqui. Como sabemos, a palavra ontologia deriva do grego on, né, significa o estudo do ser, do ente, quer dizer, o estudo do tipo de entidades que existem na realidade, no mundo. Né? Então, a ontologia se subdivide em ontologia geral, então, que trata dos traços do ser enquanto ser, e há também ontologias regionais, quer dizer, que estudam os tipos de entidades que existem nos diferentes subdomínios do conhecimento humano. Né? Então, nós podemos ter uma ontologia, por exemplo, regional na matemática, que postula a existência ou não de certas entidades, e uma ontologia regional aqui na ética, né? Que trata que tipo de entidades, então, de propriedades ou de fatos morais, se é que eles existem, né, compõem a nossa realidade. Nesse sentido, é bom diferenciar a ontologia de metafísica. Né? Metafísica significa a postulação de entidades supranaturais, para além da física, né, que, em geral, a ética moderna não se compromete. Né? E também significa, a metafísica, a tentativa de explicação da constituição última da realidade, né? Que, novamente, né, para filósofos e filósofas modernas, não é possível, né, porque isso está para além da nossa constituição epistêmica, porque somos seres finitos. Né? Então, nós vamos deixar de lado essas questões metafísicas e nos concentraremos em questões de ontologia moral. Então, para ilustrar, eu simplesmente gostaria de dar exemplos sem me comprometer com a existência ou não desse tipo de propriedade e entidade moral. Né? Mas é uma distinção de ontologia moral, por exemplo, a feita por Kant entre coisas e pessoas. Coisas têm um valor pecuniário para Kant, né? Coisas são entidades que têm preço, né? São intercambiáveis por moedas, enquanto que pessoas têm um valor especial, elas têm dignidade e, como tal, devem ser tratadas sempre como fins em si. Né? Então, esse valor especial das pessoas, né, a dignidade, torna esse tipo de entidade diferente de todas as coisas no sentido material do mundo. Né? Um outro exemplo é o seguinte: vamos supor que alguém diga que é intrinsecamente errado torturar pessoas inocentes. Né? Então, que isso mostraria uma certa perversidade, uma crueldade, e que quando há no mundo alguém torturando uma outra pessoa, isso é um fato moral, né, que mostra a existência de propriedades genuinamente morais, como, por exemplo, a incorreção desse ato. Né? Ou poderíamos falar, por exemplo, que uma distribuição equitativa é intrinsecamente correta, então existiria aí, né, uma propriedade moral, a correção intrínseca a uma divisão de um bem de forma equitativa. Bem, esses são exemplos de diferenciações, né, e de postulação de existências de propriedades morais, e é isso que trata a ontologia. Né? Claro, há posições antirrealistas que negam, e nós já vamos tratar um pouco delas. Né? Então, para começar, eu gostaria agora de complementar a apresentação do mapa metaético aí desenhado pelo Alexander Miller, né, que está aí projetado, o livro hoje, e lembrar que há uma questão epistêmica fundamental, quer dizer, se juízos morais expressam crenças, há respostas positivas e negativas. Então, a resposta positiva encaminha para um tipo de cognitivismo e muitas vezes de realismo, enquanto que a resposta negativa caminha no sentido, né, de estabelecer um não cognitivismo e um antirrealismo em termos de ontologia moral. Bem, o que tem projetado aí, então, é a continuação, né? Se vocês quiserem voltar e ver a videoaula anterior, está lá o
mapa completo. Eu vou partir da pergunta aqui, que é pressuposta pela perspectiva cognitivista, né, de se as crenças morais, então, elas descrevem fatos independentes da mente humana. Né? A resposta positiva leva a um outro questionamento se esses fatos são naturais. Né? A resposta negativa nega, no fundo, né, que a gente precise se comprometer com essa tese metafísica mais forte, né, que é a existência de propriedades morais ou fatos morais para além, né, daquilo que é parte da nossa Constituição. Então, só para exemplificar, a postulação do bem em si platônico, né, é sim a postulação de uma propriedade moral que independe da constituição humana, enquanto que a perspectiva realista aristotélica, né, está preocupada com o bem humano, quer dizer, com o bem supremo humano, a felicidade e com as qualidades de caráter necessárias para atingi-la. Então, a perspectiva aristotélica, ela é um enfoque que é dependente do julgamento humano. Né? É uma perspectiva também cognitivista e realista. Né? Bem, vamos focar agora na questão sobre se os fatos morais são naturais ou não. Né? Vamos, para fins de argumentação, aceitar por enquanto a perspectiva realista e fazermos um questionamento ulterior em relação à natureza desses fatos morais. Né? Portanto, vamos nos perguntar se eles são fatos sui generis, né, como pensam os não naturalistas, ou se eles são fatos naturais entre outros fatos naturais. Né? Por exemplo, fatos físicos, né? O movimento dos corpos, dos planetas em torno do Sol, reações químicas, né? Fatos químicos, ou fatos biológicos, ou até mesmo fatos sociais. Né? Por exemplo, o fato de que as pessoas trocam mercadorias por moeda, né? É um fato social, comércio. Né? A invenção da moeda é um fato social. Bem, eu vou trabalhar logo mais, né? Vou aprofundar a perspectiva não naturalista do McDowell. Nós conhecemos já a tese metaética do Moore, né? Que fatos morais são fatos não naturais e também não metafísicos. Então eu vou exemplificar aqui uma outra perspectiva, que é do McDowell, né, que não é intuicionista, por exemplo, como a do Moore. Né? Agora, o que importa também, né, é perguntar se fatos morais, caso eles existam, se eles são redutíveis aos fatos naturais. Né? E aqui nós temos dois tipos de naturalismo. Nós temos os naturalistas que pensam que sim, fatos morais existem e eles são redutíveis aos fatos naturais. E temos uma escola metaética que é chamada de realismo de Cornell, né, onde se sustenta, por exemplo, Richard Boyd, né, que há uma pluralidade de fatos, então, juntamente com fatos físicos e químicos, há fatos sociais e fatos morais, e que não é necessário tentar reduzir uns aos outros, porque há uma perda significativa aí da identidade de cada fato. Né? Então, por exemplo, se tentarmos reduzir a moeda ou tentarmos dar uma explicação puramente fisicalista ao dinheiro, por exemplo, ele perde o seu valor simbólico, né, monetário e assim por diante. Bem, eu vou começar então com a perspectiva naturalista reducionista do Peter Rayton, tá? Como um exemplo de uma perspectiva de ontologia moral realista, né? Realista no sentido bastante específico, como vocês já verão. Bem, essa citação, que é uma longa citação, eu não vou lê-la toda, né? Ela está num artigo chamado Moral Realism, que está traduzido e está no livro que eu recomendei na videoaula anterior, né? Metaética, Algumas Tendências, que faz parte da série Ética da Edowski. Então, nesse artigo, né, ele é um artigo programático, né, o Peter Rayton apresenta os traços gerais da perspectiva de ontologia moral dele nos seguintes termos. Tá?
Então, ele defende que juízos morais podem ser verdadeiros ou falsos, né, no sentido não epistêmico de verdade, que propriedades morais são objetivas, embora relacionais. Então, vamos guardar isso, já vou comentar um pouquinho. Assim, propriedades morais objetivas, mas elas precisam ser entendidas no sentido relacional. Tá? Além disso, que essas propriedades são supervenientes às propriedades naturais e podem, então, ser reduzidas, né, como vimos há pouco. Então, eu vou comentar um pouco o que é a superveniência também para entender o realismo dele. Que a investigação moral é contínua à investigação empírica. Então, tem uma tese quainiana, né, de um naturalismo, né, que ciência e moralidade ou filosofia são atividades contínuas. Que não se pode saber a priori se bivalência é ou não válida para os juízos morais, ou quão determinadamente tais juízos podem ser apreciados. Que há boas razões para que possamos afirmar saber uma quantidade razoável de coisas a respeito da moralidade, mas, igualmente, há razões para pensar que as moralidades correntes estão, de certa maneira, equivocadas e que podem estar, de um modo bastante geral, assim, né, equivocadas. Bom, que um agente racional pode não ter uma razão para obedecer imperativos morais, mesmo que esses lhes sejam igualmente aplicáveis. Então, essa é uma perspectiva externalista que eu vou apresentar na próxima videoaula. Não tem a ver com psicologia moral. E o que se segue aí é, no mais, uma negação de que exista uma moralidade universal, eterna, perene, imutável, etc., né? E, no final, uma qualificação do tipo de realismo que o Peter Rayton defende. Ele fala que é um tipo de realismo stark, raving moral realism, né? Que foi traduzido assim, um realismo severo, ou simplesmente realismo moral. Né? Então, vamos lá, 2 ou 3 observações sobre os principais pontos aí. Né? Por que Peter Rayton defende que propriedades morais são objetivas no sentido relacional? Né? Bom, então, para compreender bem essa tese, né, que é importante no realismo dele, e é Peter Rayton que faz isso, vamos diferenciar um sujeito no seu dia a dia, numa condição natural, digamos, né, diante das coisas, e um sujeito que vamos então dizer que ele está potencializado nas suas melhores capacidades cognitivas, bem informado, etc. Então, vamos chamar esse sujeito de sujeito A, por exemplo, né, no seu dia a dia, quando nós estamos um pouco mais de forma relaxada, numa atitude natural com as coisas, né, interagindo e tal. E vamos pensar nesse mesmo sujeito como um A+, quer dizer, como um sujeito completamente informado, né, conhecedor das principais leis científicas, com profunda compreensão da natureza humana, né, e assim por diante. Dos seus desejos, das suas aspirações, projetos e assim por diante. Né? Bem, segundo Peter Rayton, o que esse sujeito a mais, né, completamente informado, no pleno uso, né, otimizador das suas faculdades cognitivas, volitivas, etc., diz que é moralmente correto, por exemplo, ele condena atos de tortura, de crueldade, né, é o que nós podemos considerar como sendo propriedades morais. Né? Então, que a incorreção intrínseca, a crueldade, seja considerada uma propriedade moral, não tem, digamos, um comprometimento ontológico estranho com propriedades não naturais, por exemplo, mas é aquilo que nós, né, julgamos como sendo factualmente existente, né? Que isso é intrinsecamente incorreto. Né? Por isso, relacional. Então, relacionado a esse sujeito a mais. Né? Bom, além disso, como Peter Rayton explica as propriedades morais na sua relação com propriedades naturais? Ele diz que elas são supervenientes. Né?
Então, para compreender esse conceito de superveniência, né, em geral se dá o seguinte exemplo. Né? Vamos considerar na UFSC a sala de aula número 110. Né? Vamos considerar que ela tem um bom aparelho de ar-condicionado, que ela tem poltronas confortáveis para os alunos e alunas se sentarem, que ela tem um bom equipamento, né, tecnológico para o professor e a professora darem aula, né, um computador, um projetor, etc. E, enfim, uma escrivaninha adequada, um quadro adequado, razoável e tal. Bom, se a sala agora 120 tiver essas mesmas condições, esses mesmos fatos, o ar-condicionado, a temperatura agradável, poltronas, né, etc., então, se nós julgamos que a sala 110 é uma boa sala de aula, então a sala 120 também é uma boa sala de aula. Nós, por coerência, né, para não nos autocontradizermos, devemos julgar dessa maneira. Isso mostra que ser uma boa sala de aula, e percebam aqui o uso avaliativo, né, embora não moral, são dependentes, né? Esses conceitos são dependentes de fatos naturais. Afinal, é um fato natural, uma certa temperatura, né? E assim por diante, da sala. Então, é isso que significa superveniência, quer dizer, a dependência dos conceitos avaliativos aos fatos e às propriedades naturais. Né? Bom, que sejam redutíveis, né? Para o Rayton, é bastante claro, porque para o Rayton, sendo um naturalista no sentido ao menos metodológico, né? Embora a gente faça análises conceituais de termos morais e identifique uma certa especificidade nos conceitos morais, que a gente possa dizer que eles até são não naturais, os conceitos, mesmo assim, para o Rayton, esses conceitos não naturais se referem a propriedades naturais. E é por isso que é possível identificar propriedades morais e propriedades naturais. Né? Então, o projeto de redução implica essa identificação. Né? Implica mostrar que propriedades morais são propriedades naturais, entre outras. Né? Bem, há alguns outros pontos que seria importante comentar. Né? Infelizmente, tentando fazer uma aula mais breve, não é possível, né, dar conta de todos. Mas eu gostaria de também salientar que no programa do Peter Rayton, então, né, embora ele seja um naturalista redutivista, ele não é eliminacionista. Né? Ele concorda, e é por isso que ele foi citado como um autor que concorda com o argumento da questão aberta, né? Ele concorda que conceitos morais podem ser não naturais, embora eles se refiram a propriedades naturais. Né? Bem, isso vai ser importante daqui 2 videoaulas, quando retomaremos a possibilidade de mostrar uma certa congruência entre teorias metaéticas que aparentemente são distintas, mas elas podem ser reconciliadas. Bem, agora eu gostaria de contrapor ao tipo de realismo naturalista e reducionista de Peter Rayton, né, o realismo não naturalista. Então já vimos Moore, não vou repetir, né, mas é bom sempre lembrar que Moore é um intuicionista que acredita na existência de propriedades morais, né, que são não naturais e também não metafísicas. Agora, eu gostaria de comentar, sem, então, apresentar alguém que se compromete com um tipo de intuicionismo e que talvez tenha uma ontologia que muitas vezes soa estranha, né? Quando se fala, né, principalmente nos termos do Moore, né? Embora a gente vai ver quando apresentarmos aí a teoria normativa dele, não tem essa estranheza que o Mack diria que tem as propriedades não naturais do Moore. Né? Que é John McDowell. John McDowell escreveu um artigo famosíssimo diferenciando qualidades primárias e secundárias das coisas e aplicando essa distinção, né, a problemas metaéticos. Então, essa distinção ela já apareceu quando nós tratamos do projetivismo de Hobbes. Né?
que baseado na física do Galileu Galilei, né, que de fato faz uma diferença entre qualidades primárias e secundárias. Vimos lá que, por exemplo, o volume é uma propriedade primária de um objeto, enquanto, por exemplo, cor, né, é uma propriedade secundária. Então, o que John McDowell faz é usar essa distinção e dizer que valores morais, eles são propriedades secundárias das cores. Tá? E, mesmo assim, que nós não temos que pensar que são meramente subjetivos e que aí teria nascido, né, na modernidade esse mau entendimento de que propriedades primárias são objetivas e propriedades secundárias seriam puramente subjetivas. Né? Na verdade, elas são relacionais, como vimos para o Rayton, né? Mas não subjetiva no sentido, né, que já será esclarecido. Portanto, McDowell diz que nós temos que sempre considerar dois tipos de objetividade quando falamos de objetividade dos juízos morais. Um é esse tipo de perspectiva mais objetivística, né, relacionada a propriedades primárias, mas um outro é esse sentido que eu citei aí, de objetivo, onde nós falamos que algo é experienciado. Né? E ele é experienciado como real e contraposto a algo meramente ficcional ou subjetivo. Então, por exemplo, as cores, embora sejam propriedades secundárias, elas são experienciadas como objetivas. Por quê? Segundo McDowell, é porque nós podemos classificar diferentes objetos segundo um certo critério, né, que pode ir, por exemplo, de um objeto ser mais claro até mais escuro, ou vice-versa, né, uma certa tonalidade de uma cor, vermelha mais clara, mais escura, etc. E fazer isso objetivamente. Então, as cores, embora não sejam propriedades primárias das coisas, são experienciáveis como objetivo. Da mesma maneira, valores morais são experienciáveis como objetivos. Então, por exemplo, todos nós podemos ter tido já a experiência de termos liberdade para fazermos certas coisas num grau maior ou menor. E quanto menos livres nós somos, menos nós achamos aquilo bom para nós. Né? Quanto maior liberdade, melhor, etc. Quer dizer, aqui também, então, nós experienciamos a liberdade como algo, como um valor objetivo, né? Assim como a vida, a saúde, a realização de projetos pessoais e tal, são valores que nós experienciamos como objetivos, embora não sejam tão objetos no sentido fisicalista. Né? Bem, o McDowell ele acrescenta a isso uma série de elementos importantes para fazer sentido ao realismo dele, não naturalista, né? Quando ele faz observações, por exemplo, sobre seguir regras, inspirado nas investigações do Wittgenstein. E ele compreende uma regra como um certo artefato, né, que estabelece o que significa ir adiante fazendo as mesmas coisas. Né? E ali há uma certa objetividade. Então, por exemplo, se você está dirigindo numa rua, né, na beira-mar em Florianópolis, e você para a cada sinal vermelho, cada sinaleira, você faz isso na primeira, na segunda, na terceira, etc. Você vai adiante, você vai dirigindo, fazendo sempre aquilo que é correto, quer dizer, parando nas sinaleiras vermelhas. Tá? Então, na medida em que nós seguimos uma regra, nós temos, claro, que temos um padrão objetivo de comportamento. E a moralidade é constituída dessa objetividade, então, que nós podemos experienciar seguindo determinadas regras. Tá? Bom, há também outros naturalistas que eu pretendo retomar daqui 2 videoaulas, por exemplo, Parfit. Né? Mas antes de fazê-lo, eu gostaria, para encerrar a videoaula de hoje, tratar de uma teoria que é sofisticada, né? Que foi elaborada por Simon Blackburn, chamada quasi-realismo, que outros importantes eticistas acabaram aderindo, por exemplo, o Guibert, né, que começou como um expressivista e agora ele se diz um quasi-realista. Então, o que tem projetado ali nesse slide é simplesmente o seguinte, nos 2 pontos, uma caracterização do que significa para alguém ser realista e o que significa para uma pessoa ser antirrealista. Então, já sabemos
né, dessas diferentes perspectivas. Quer dizer, o realista pensa que existe conhecimento moral, que juízes morais são portadores de valor de verdade, que existem propriedades éticas que dão sustentação ontológica, então, né, essa tese epistêmica, né, e que há formas de realismo, inclusive, que sustentam que os valores morais, né, existe um reino moral que é independente de nós, seres humanos. Né. Já um antirrealista, né, nós vimos várias correntes metaéticas, ele nega exatamente que exista conhecimento moral, verdade moral, né, seja um motivista, um prescritivista ou um expressivista, sempre se negam essas coisas. Né, e principalmente se nega a necessidade de um contraponto ontológico, né, à sustentação de juízos morais. Tá? Então, para alguém ser antirrealista, ele tem que negar a existência de fatos e propriedades morais, sui generis, né? Ou naturais também, né? Posição antirrealista. Agora, o Blackburn, ele pensa o seguinte, ele pensa que cotidianamente, né, isso é dado até por uma questão de observação das pessoas, as pessoas concordam umas com as outras, né, atribuindo valor de verdade aos juízos morais. Então, novamente, se eu digo que é errado, é intrinsecamente errado, tratar de forma cruel, torturar pessoas inocentes, e você responde, sim, é verdade, você está usando aí, aparentemente, né, um valor de verdade, o verdadeiro. Então, a linguagem cotidiana, ela tem aparência realista para o Blackburn. Tá? Agora, esse é um erro metafísico, um erro ontológico. Né? Por quê? Como é que a gente percebe isso? Então, o Blackburn, ele tem como ponto de partida uma posição que se chama projetivista, né, que também já apareceu, né, quando nós, enfim, explicamos aí Hobbes, mas o Blackburn utiliza um projetivismo de David Hume, inspirado em David Hume. Então, há um mundo natural, composto de fatos, e os nossos sentimentos morais se projetam nesse mundo natural. Né? Esse é o projetivismo humeano. O Blackburn diz que essa é a forma adequada de pensarmos a moralidade. Né? Há, então, um mundo de fatos e há reações do sujeito volitivo a esse mundo de fatos. Né? Por exemplo, expressando sentimentos, né? Projetando sentimentos para esse mundo. Mas essa não é a história toda, porque daí, se nós estabelecermos filosoficamente o projetivismo, né, é possível a gente explicar a aparência realista do discurso moral cotidiano. Né? Por isso que a teoria dele é chamada quasi-realismo, porque ele reconhece que cotidianamente a moralidade ela vem carregada de uma conotação cognitivista e realista. Mas isso é um erro metafísico. Tá? Como se mostra isso? Como é que o Blackburn argumenta? Né? É até parecido com, digamos, a teoria do erro do Mack, né? Que diz que, enfim, quando nós falamos, pensamos, né? Como se a cor, né, fosse uma propriedade primária das coisas, quando nós sabemos que ela é, para usar aí a distinção do McDowell, né, retomada da modernidade, uma propriedade secundária, quer dizer, não está nas coisas, e nós cotidianamente falamos que a grama é verde, como se essa cor fosse uma propriedade da grama, do próprio objeto, né? Nós cometemos esse erro metafísico. Né? Quer dizer, há muitas ilusões na nossa percepção do mundo no senso comum, né? No senso moral comum das pessoas. Assim como nós erramos quando falamos que o sol se põe, porque nós sabemos que, na verdade, o que está acontecendo num lindo pôr do sol, né, é um giro da Terra sobre si mesma, e isso nos dá uma ilusão de movimento do Sol. Então, uma boa ontologia para o Blackburn, ela tem que levar à identificação desses erros que nós fazemos, e eles acontecem também na moralidade. Né? Então, no final das contas, o Blackburn defende uma perspectiva genuinamente antirrealista.
Com isso, nós ficamos aqui sobre ontologia moral. Convido vocês a assistirem a próxima videoaula sobre psicologia moral. Até lá!